Lucas, como médico do Senhor, não estava naquele momento com Pedro, João e Tiago, mas Deus falou para ele que ele tinha que escrever aquele capítulo 4 ia acontecer, e ele relatou. Quando nós lemos o livro de Marcos, quando nós lemos o livro de Mateus, quando nós lemos o livro de Lucas, nós estamos falando do Evangelho, os livros sinóticos. E esses livros sinóticos, ele tem a mesma, na configuração, é a mesma situação, mas vista de ângulo diferente. Pessoas diferentes falando o mesmo ato, como viram, como Deus mostrou para ele. Veja que, se você olhar e pensar assim, puxa, mas como é que ele soube disso, né? Você vai falar, mas ele não estava lá, né? Como é que Lucas soube dessa passagem da transfiguração? Assim como Moisés, como é que Moisés soube do começo do mundo de Adão e Eva? Ou ele escreveu lá o livro, como é que ele soube? Ele não estava lá. E é justamente isso. O Tiago acabou de ler o Apocalipse capítulo 22, né? Deus mostrou para aquele homem chamado João, que ele estava na ilha de Pátimo, e revelou para ele, da mesma forma que Deus revelou para Lucas, Deus revelou para João, e foi revelando para muitos homens. É isso que diferencia as Santas Escrituras Sagradas dos livros normais, dos muitos livros. Tem livros que tem mais páginas do que a própria Bíblia. Tem livros escritos aí, bonitos, lindos, histórias maravilhosas, tudo. Mas são livros que elas são escritos e elas se perdem no tempo. Às vezes a sua própria escritura, quando um autor escreve, ele no começo ele fala uma coisa, no fim ele nega, entendeu? É como alguns estudiosos aí, fazendo como alguns cientistas, né? Eles fizeram as buscas, pesquisas, e depois eles disseram, não, era tudo loucura, era tudo mentira, não tem nada a ver, eu me enganei, não se trata disso. Ou seja, ele lançou um pensamento e depois ele mesmo viu que ele falou besteira. Ele falou por falar e aquela coisa não condizia. Mas a Escritura não. A Escritura tem um autor diferente, um autor eterno. A Escritura tem um autor verdadeiro, vivo. A Escritura tem um autor que ele guia, ele fala, ele sente. As Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, logo nós temos uma revelação diferente do texto que você leu de manhã, à noite. Deus pode te falar outra coisa viva e eficaz daquele mesmo texto que você não tinha entendido. Ou então sobe um irmão aqui, ou numa conversa, e você fala, puxa, eu já li 30 vezes esse livro e não vi essa parte. Como assim? Porque Deus revela, além das letras, Deus revela, dando a entender o que Deus quis dizer com aquele texto. E é isso que nós queremos que o Espírito Santo nos faça, entender além das Escrituras. Acontecia algo assim com os apóstolos, andando com Jesus. Jesus falava em parábolas para os homens que estavam à sua volta, ouvindo o seu sermão. Mas depois que ele terminava o sermão, os apóstolos chegavam até ele e diziam, Senhor, o que é isso que o Senhor disse? Eu não entendi, como assim? Aí Jesus vai lá e explicava para ele. Aí ele dizia que as parábolas eram para que eles entendessem. Aí o Senhor ainda explicava, era para eles entenderem, e eles não entendiam, e Jesus ainda explicava para ele o que seria aquela parábola. A parábola das virgens, a parábola da semente, da semeadura. Eles não estavam entendendo, mas o Senhor ainda explicava, porque aí ele disse assim, daqueles ouvindo, não ouviram, e aqueles vendo, não via, não entendia, vendo com seus olhos, não entendia no coração. O Senhor estava revelando para os apóstolos que a palavra de Deus era para
um pessoal zeloso, um pessoal que ele tinha escolhido, um povo que ele tinha separado, não era para qualquer um. Tanto é, amados irmãos, tanto é que essas escrituras, ela é tão extraordinária e ela é viva, ela dura esse tempo todo, são 2000 anos, e ainda fora os Antigo Testamento, que são os livros de histórias, salmos, e ainda os Pentateucos, né, que são os 5 livros do Antigo Testamento que Moisés escreveu, que são vivos, não se contradizem em nada, são puros. Ainda que alguém possa dizer assim, isso está dizendo uma coisa aqui e está dizendo outra coisa lá. Se você for entender, você vai ver que Deus quis dizer uma coisa e no outro ponto quis dizer outra coisa. Por exemplo, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre fé e obra. No fé e obra, o Tiago, o livro de Tiago que nós estamos estudando, ele está dizendo da seguinte forma: a fé sem obra é morta. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2. Então a fé sem obra é morta. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, né? Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé gera a salvação. Agora, essa fé não tem nada a ver com essas obras. Mas Tiago e Paulo estão contradizendo os pontos? Não estão, porque eles estão enxergando que quem tem fé faz boas obras. Tiago quer dizer isso, está dizendo, a fé sem a obra é morta. Então, se você tem fé e você acredita, Deus colocou isso, porque fé não é uma capacidade que você estuda, você faz um curso para ter, né? Não conheço, se tiver, você me explique, me mostra onde eu vou querer ir lá aprender a ter fé, porque ninguém que dá curso de fé. Hoje nós vamos dar um curso de fé para vocês, e a partir desse ano você vai ter fé. Não existe isso, fé é dom de Deus, Ele vai colocar isso. Quando você vai no curso para aprender mais sobre Deus, que a sua fé aumentar, é porque Deus já colocou fé no seu coração, senão você abomina, você acha isso uma aberração. Vir para o culto no dia de domingo é aberração. Um barzinho está lotado de gente ali, tocando samba, porque eles estão com os seus olhos fechados, estão louvando a Satanás, porque é o que eles têm para fazer hoje, até que o Senhor lhe mostre o caminho da verdade, como também fiz eu também andei assim, muito tempo longe do Senhor, o Senhor me chamou, me separou, me escolheu. Então, nós temos que orar por eles. Senhor, cura, Senhor, abençoa, sara a alma dele, abre os olhos deles. É isso, o Senhor está mandando a gente pregar, para que quem crê ia ser batizado, quem não crê será condenado. Então, nós temos que pregar para que a fé entre através do Espírito Santo, porque pelo conhecimento, o temor vai entrando dentro de nós e vamos acreditando na palavra de Deus. Então, esse autor, o Espírito Santo, é o que revelou no começo, revela agora e vai revelar no final. Esse Espírito Santo revelou para Moisés, revelou para Josué, revelou para todos os autores da Bíblia, que são mais de 40 autores da Bíblia, e a Bíblia está aqui concisa, consistente, viva e verdadeira. Quantas pessoas já tentaram eliminar, extrair e acabar com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, né? Já tentaram, já surgiu vários homens. Hitler mandou queimar tudo, né? E muitos outros imperadores. Mas a palavra de Deus está aqui, chegou a nós e não vai falhar. Deus colocou, quem assistiu aquele livro do Eli, né? Com Denzel Washington, né? Denzel Washington, aquele filme, Eli não tinha uma Bíblia. Na verdade, ele tinha um livro lá, mas era um doido para pegar aquele livro. E aí tinha uma turma lá que queria aquele livro de qualquer jeito, um cara que sabia que era a Bíblia, o poder das Escrituras Sagradas, e ele queria, mas no final ele ficou sem aquele livro e ele tinha tudo na cabeça. Ele foi para um lugar, para uma ilha, e lá tinha uma gráfica, um lugar onde faziam os livros, escreviam, e ele foi citando, foi revelando, foi falando, deitado ali até que compôs as Escrituras Sagradas. É extraordinário o que Deus faz, buenamente. Se Deus quer mostrar, Ele vai fazer com que a gente
se é preciso, como já aconteceu, ele vai escrever na pedra, vai escrever no papiro, vai escrever e aí a escritura vai sair, porque Deus quer revelar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nesse ato aqui, aconteceu uma coisa extraordinária. Foi quando nós falamos que Jesus, quando ele esteve aqui, Jesus é Deus, e quando ele esteve aqui, ele se fez homem. Alguns têm querido dizer que Jesus nunca é Deus, Jesus não é Deus, que nós precisamos de que Jesus não é Deus. Mas agora, que homem há que tenha transfigurado tal como esse daqui? Que homem há que tinha um relacionamento com Deus de tal maneira como esse daqui? Quando foram julgar Jesus para condená-lo, porque era o ato que tinha que acontecer para que nós pudéssemos alcançar o perdão, teve um homem que fez assim, né? O rei, ele lavou as mãos e falou assim: eu não vejo culpa nesse homem, né? E teve um outro que chegando até ele falou: Senhor, como podes, a distância dizia, como podes aquele homem fazer o que ele faz se não for dos céus, se não for de Deus? Então Deus se revela na pessoa de Jesus, e esse ato é mais um ato. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu para orar. O Senhor orava. Na sua condição humana, ele falava com o Pai, ele expressava o sentimento da sua alma com o Pai, ele se relacionava com o Pai. Isso também para nos dar realmente, de fato, a exemplo de que o Senhor orava e que nós também devemos orar. A Bíblia está cheia de expressões dizendo que nós precisamos orar. Paulo disse: orai sem cessar, orai o tempo todo. A oração me fortalece. É como um tutano de boi, que você come aquela gordurinha e ela te fortalece, te dá força nas pernas, nos ossos. A palavra de Deus é um tutano, né? O nordestino sabe o que é isso. Ele come aquele tutano de boi ali e ele fica forte, né? Então é isso que a palavra de Deus faz. Ela é como um tutano, ela fortalece mesmo, ela dá esse vigor aqui, né? Tiago, uma vez pregando, ele falou assim, que a Bíblia é como um tutano. Você lembra, Tiago? Tem um sermão que eu estava ouvindo o seu, que você pregou, e você disse isso, que era como um tutano. Veja só, a palavra de Deus é verdadeira, é pura, é eficaz. E agora aqui nós estamos inseridos num texto em que Jesus vai se mostrar Deus para aquele que estava com ele, e Deus vai falar com homens que já não estavam mais entre eles, que havia sido transladado, que já havia sido levado para com ele. Moisés e Elias já não estavam mais em terra, não era mais ser vivente, mas Deus se fez mostrar a glória de Deus, o relacionamento dele com os céus. Então significa que nós, como o Tiago disse, quando fomos levados desta vida, nós vamos, e o Senhor separaram naquele grande dia, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos ver como nós somos, nós vamos falar um com o outro, e Deus vai tirar de nós toda a mágoa, todo o ódio, toda a angústia. A Bíblia diz que lá não tem mais dor, tristeza, não vai ter mais nada disso.